fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essas propriedades de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Vamos lembrar uma coisa, ó. Isso aqui é uma representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio. Na apostila de vocês tem isso aqui, ó. Isso aqui é um esquema de um fosfolipídio, tá? Aqui eu mostro um ácido graxo saturado e aqui eu estou mostrando um ácido graxo insaturado. Vamos para a questão. Assim, existem diversas bicamadas lipídicas. Gente, quando ele fala de bicamada, ele está falando disso aqui, ó. Essa bicamada da membrana plasmática aqui, tá? Voltando aqui, ó. Bicamadas lipídicas com diferentes composição de fosfolipídios, como mostrada nas figuras 1, 2, 3 e 4. Aí ele pergunta assim, qual das camadas lipídicas apresentam maior fluidez? Vamos olhar aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês que é a B e eu vou mostrar o porquê. Vamos olhar aqui. Se você for olhar esse fosfolipídios aqui, ó, em nenhum momento você viu um ácido graxo insaturado. Olha, uma perninha torta. Em nenhum deles você viu, ó. Todos eles estavam o quê? Saturados, tá? Aqui também. E aí vamos lembrar uma coisa. Se eu falo de ácido saturado, eles são o quê? Sólidos. São os alimentos de origem animal. Vamos falar de gordura. Gordura é saturada, tá? Quando eu falo de insaturado, são os líquidos, são os que são de origem vegetal. É o caso dos óleos, dos azeites, tá? Então, voltando aqui, quando eu estou falando que ele está dessa forma aqui, ó, ele não está em nenhum momento, olha aqui, ó, em nenhum momento eu falo que ele está insaturado, ele está saturado, tá? Ou seja, ele é o que? Sólido. E se ele é sólido, ele não dá fluidez. Para ver fluidez tem que ser o que? Líquido, tá? E para ser líquido ele tem que ser o que? Insaturado. Então, voltando aqui, por que a resposta é letra B? Olha aqui, aonde nós vamos encontrar fosfolipídios com a maior quantidade de ácidos graxos insaturados, tá? E se ele é insaturado, ele é líquido. E se ele é líquido, ele vai conferir a essa membrana uma maior fluidez. Por isso, letra B. Essa questão também é de química, tá? Muitos professores de química trabalham ela aí, tá certo? Questão 11. Ó, a membrana plasmática dos seres pluricelulares é capaz de apresentar modificações para atender a necessidade da célula e do organismo. Um exemplo de uma dessas adaptações são os chamados desmossomos, cuja representação gráfica encontra-se a seguir. Ele mostra aqui, ó, um desmossomos. Aí pergunta assim, estrutura apresentada na figura tem como função? Vamos lembrar, gente, ele está presente em algumas células, principalmente no tecido epitelial, e a principal função dele é garantir adesão às células. É por isso que as células ficam justapostas, uma juntinha da outra, tá? Então a resposta, aqui ó, manter a adesão entre células de um mesmo tecido submetido a pressões. Por isso letra D, tá? Então quando eu falo de desmossomos, ele garante a adesão. Ele está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha o desmossomos aqui, ó. Qual é a função dele? Garantir melhor adesão na célula, tá? Por isso, resposta letra D. Em algumas células, a membrana plasmática apresenta diferenciações relacionadas a diferentes funções exercidas. Nós falamos muito sobre isso, falamos sobre especializações da membrana plasmática. E são 3, lembra disso? Ó, as microvilosidades, os desmossomos e as interdigitações, tá? Então, olha aqui, ó, microvilosidades. Qual é a função dela? Letra A, ó. Qual é a função dela? Melhor absorção de nutrientes. Então, encontramos onde? Em intestino, tá? Seja ele delgado ou grosso, tá? Desmossomos, que é essa estrutura que a gente acabou de ver na questão anterior. Qual que é a função dele? Dar uma maior aderência à célula.
encontramos principalmente em revestimento de tecidos, tanto externamente do nosso corpo, como em órgãos internos, tá? E as interdigitações são estruturas que vão dar uma maior zona de contato. Então você imagina que isso aqui funciona mais ou menos como uma molinha. Se eu puxasse, a área de contato seria maior, tá? Então também encontramos aí em tecidos de revestimento, tanto fora do corpo como dentro do corpo. Então resposta letra A, tá? Considere o processo representado. Olha, mostra aqui uma bactéria chegando, poderia ser um vírus, tá? Já que a gente está falando demais sobre isso, mas poderia ser um vírus, mas ele mostra aqui uma bactéria chegando. Pode-se afirmar corretamente o quê? Galera, o que está acontecendo aqui? Ó? Uma bactéria sendo englobada. Quem é que faz isso, hein? É o nosso sistema de defesa. Qual o sistema de defesa que nós temos aqui? Hein? Esse processo pode representar um mecanismo de defesa humana. São os nossos glóbulos brancos, são os nossos linfócitos que vão fazer a defesa, que vão capturar esses micro-organismos que estão no nosso corpo e com isso criar o nosso sistema imunológico. Tá certo? Então, letra B. 14. A osmose reversa, que é utilizada na fabricação de bebidas, como alguns tipos de água mineral, é um processo em que... Vamos só lembrar uma coisa aqui. Posso ser aqui, Cris? Só lembrar uma coisa aqui, ó. Quando eu falo de difusão, difusão pode ser dividida em duas. Difusão simples e difusão facilitada. Mas difusão é sempre passagem de partículas, tá? Que nós chamamos aí de soluto, tá? Então, se eu for falar de passagem através da membrana plasmática de partículas, de soluto, eu uso o termo difusão. Quando eu uso o termo osmose, osmose agora é passagem de água, que nós chamamos aí de solvente, tá? Solvente. Então só vamos lembrar uma coisa: água vai ser passada do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto. Eu dei bastante exemplo para vocês. Lembra do alface? O alface está lá de molho, está na água ali de boa. Você tirou ele, não precisa nem temperar. Você tirou ele para fora da água ali, ele já começa a murchar. Outro exemplo que eu dei para vocês foi o sapo. Quando você joga sal lá no saco, infelizmente tem gente que faz isso, joga sal no saco, o sapo vai morrer. Por quê? Porque ele começa a perder a água do seu corpo. Para que ele perde água no corpo? Para tentar dissolver aquele sal que você jogou nele. Então vamos lembrar o que é a osmose, que acontece no sapo, que acontece no alface? É a passagem de água do meio menos concentrado de soluto. Então o sal, o alface tem menos soluto, menos sal do que fora. Por isso vai ocorrer essa passagem de água. Então vamos voltar aqui no exercício. Se eu falo osmose reversa, é o contrário, tá? Vai ser a água, então, do meio. Vamos mostrar aqui. Tá mais claro para vocês entenderem. Ó, osmose seria isso aqui, ó. Passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado de soluto. Então é passagem de água. Então é a água que vai passar. Então vai passar do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto. Passagem de água. Se eu estou falando que a passagem aqui de osmose, ela é reversa, ela vai ser o quê? Ao contrário. Então vai ser passagem de água do meio mais concentrado de soluto para o meio menos concentrado de soluto. Vamos ver onde eu acho isso? Deixa eu apagar aqui, senão nem aparece a resposta. Olha aqui. Solvente, que é água, flui de um compartimento com maior concentração de sais, maior concentração de soluto, para um compartimento com menor concentração de soluto. Então é totalmente ao contrário, quando eu acabei de mostrar para vocês aqui.
tá? Osmose é a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E se agora eu falo de reverso, seria exatamente ao contrário. Por isso, letra A. Certinho? 15. Deve-se deixar o feijão de molho antes de cozinhá-lo. Esse procedimento é recomendado, além da já conhecida redução do tempo de cozimento, ocorre redução e eliminação de quantidade considerável dos compostos chamados taninos e fitados, que diminuem a digestibilidade de certos alimentos, e dos oligosacarídeos, olha aqui um carboidrato, composto que causam flatulência, formação de gases intestinais. Quando colocamos o feijão de molho, os grãos aumentam de tamanho. Isso ocorre pela entrada de água nos grãos. Todo mundo já deve ter visto isso em casa. Colocou de molho lá o feijão vai inchar. Por que incha? Porque entra água dentro dele. O processo de passagem de água, se é passagem de água, osmose. Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado é osmose, letra B, tá? Se fosse passagem de soluto, seria difusão. Como ele fala, passagem de água é sempre osmose. E lembrando sempre, gente, sempre isso, ó, passagem de água do meio menos concentrado de soluto, então tem menos soluto, vai passar a água para o meio onde tenha maior quantidade de soluto, maior quantidade de sais. Ok, galera? Foi bom estar aqui, tentar passar um pouquinho de conhecimento para vocês. Espero que vocês estejam bem. Breve nós nos veremos e estou com saudade. Beijo no coração.